No aniversário, meu marido trocou sorrisos com a amante, ele anulou quando confirmei. A noite caíra sobre a cidade como um manto espesso, sufocando os últimos vestígios de luz que ainda dançavam nas taças de cristal sobre a mesa do jantar. Os convidados, embriagados pelo vinho e pelas risadas forçadas, não perceberam o momento exato em que o ar se tornou denso, carregado de algo mais pesado que o perfume das rosas no centro da mesa. Eu sim, porque estava olhando. Ele rira de algo que ela dissera, um comentário baixo, quase um sussurro, enquanto seus dedos roçavam levemente o braço dela ao passar a garrafa de vinho. Um gesto tão rápido que poderia ser inocente, se não fosse pelo modo como seus olhos se demoraram nos dela, como se o resto do mundo tivesse se dissolvido em um borrão sem importância. Eu conhecia aquele olhar. Era o mesmo que me lançara anos atrás, quando ainda éramos dois estranhos em um bar lotado, quando o mundo realmente se reduzia a nós dois. Mas agora a magia daquele olhar não era mais minha. Levantei-me com a desculpa de buscar mais gelo, mas meu caminho não foi em direção à cozinha. Em vez disso, deslizei pelo corredor escuro até o escritório, onde o computador dele permanecia ligado, como sempre. Uma janela aberta para segredos que eu nunca ousara espiar antes. A senha era a data do nosso casamento. Uma ironia cruel. As mensagens estavam lá, organizadas em uma pasta oculta com o nome inofensivo de Projeto Nova York. Não eram e-mails de trabalho. Eram promessas. Não aguento mais esperar para te ter só para mim, escreveu ela, em uma mensagem de 3 dias atrás. Logo isso tudo vai acabar, e você será livre. A resposta dele, curta e letal. Confie em mim. Está quase tudo resolvido. Meus dedos tremiam sobre o teclado, mas não chorei. Não então. Havia algo pior que a dor, a certeza gelada de que ele já havia calculado cada passo, cada mentira, como se eu fosse apenas mais uma variável em uma equação que ele resolvera há meses. Voltei para a sala de jantar com um sorriso tão perfeito que até eu me surpreendi. Ele me observou com um brilho de alerta nos olhos, como se pressentisse que algo havia mudado. Mas não poderia imaginar o quê. Querido, disse, inclinando-me para beijar sua bochecha, enquanto deslizava o celular dele para o meu bolso com a mesma naturalidade com que se rouba uma colher de chá. Preciso que você me ajude com uma coisa no escritório. É urgente. Seu sorriso congelou. Ele conhecia aquele tom. Era o mesmo que eu usava quando algo realmente não era negociável. Os convidados continuaram rindo, bebendo, alheios ao fato de que naquele exato momento o jogo havia virado. E desta vez as regras eram minhas. O escritório ficava no 3º andar, isolado o suficiente para que os murmúrios da festa abaixo chegassem abafados, como o zumbido de um enxame distante. Ele entrou atrás de mim, fechando a porta com um clique seco. O som ecoou entre as paredes revestidas de madeira escura, onde quadros de arte moderna, presentes de clientes agradecidos ou troféus de negociações bem-sucedidas, observavam tudo em silêncio. O que é tão urgente? Perguntou, cruzando os braços. A postura era de quem ainda acreditava ter o controle, mas seus dedos traíram atenção, pressionando levemente o tecido do paletó. Não respondi de imediato. Em vez disso, caminhei até a mesa, passando os dedos pela superfície de mármore frio até encontrar o cofre escondido atrás de um painel falso. Ele não se mexeu, mas pude sentir o peso do seu olhar nas minhas costas enquanto digitava a combinação, a mesma que o vi usar tantas vezes, sempre com a mesma sequência de gestos, como um ritual. O cofre abriu-se com um suspiro metálico. Dentro, pastas com contratos assinados em sangue seco de cláusulas obscuras, um relógio de pulso que nunca ouvi usar e no fundo, um envelope amarelado com o nome Eleanor escrito à mão. Não era a caligrafia dele. Você sempre foi descuidado com as coisas que acha que ninguém vai procurar, falei, retirando o envelope sem tocá-lo demais. O papel estava frágil, como se tivesse sido manuseado muitas vezes antes de ser guardado ali. Ele não se moveu para impedir. Só riu, uma risada curta e sem humor. Achou que ia encontrar o quê? Provas de algum crime? Seu tom era leve, quase condescendente, mas os músculos da mandíbula estavam rígidos. Ou está procurando desculpas para justificar o que já decidiu fazer? Dei meia volta, apoiando-me na mesa. O envelope permanecia fechado entre meus dedos. Não preciso de desculpas. Preciso de alavancas. Seus olhos escureceram. Finalmente ele entendeu. Você não vai usar isso, disse, baixando a voz. Não depois de tudo. Tudo o que exatamente? Perguntei, inclinando a cabeça. Os jantares perfeitos? As viagens que você cancelava na última hora? As ligações noturnas que terminavam em silêncio quando eu entrava no quarto? Ele não respondeu. Não precisava. A verdade estava ali entre nós, como um terceiro personagem na cena. Abri o envelope.
Dentro não havia cartas de amor nem fotos comprometedoras. Só um único papel dobrado ao meio, com um carimbo oficial e uma assinatura que reconheci instantaneamente, a do seu advogado. Um documento de transferência de ações, datado de 3 meses atrás, com a minha assinatura falsificada com uma precisão assustadora, cedendo metade da empresa para uma Eleanor V que nunca ouvirá falar. Quem é ela? Perguntei, embora já soubesse. As peças se encaixavam sozinhas, os jantares de negócios que duravam até tarde, os olhares que trocava com a secretária nova, a pressa em apagar a tela do computador quando eu passava por trás dele. Não importa, murmurou. Importa sim. Deixei o papel cair sobre a mesa, porque agora eu decido o que fazer com isso. Ele avançou um passo, mas parei-o com um gesto. Não se aproxime. Minha voz era calma, quase gentis. Você passou anos me subestimando. Achou que eu não perceberia as migalhas que deixava pelo caminho. Achou que quando descobrisse choraria ou gritaria ou, no máximo, embolsaria uma boa quantia no divórcio e sumiria. Fiz uma pausa, sorrindo de verdade desta vez. Mas você esqueceu uma coisa. O quê? Sua voz era áspera. Que eu aprendi com o melhor. Peguei o celular que havia roubado do seu bolso e deslizei o dedo sobre a tela, abrindo a pasta oculta onde guardava os arquivos que ele achava que ninguém jamais encontraria. E que, diferentemente de você, eu não deixo pontas soltas. O silêncio que se seguiu foi tão denso que dava para cortar com a lâmina do cortador de charutos que ele tanto gostava. Do lado de fora, a festa continuava, a música subia em ondas suaves, como se o mundo lá fora ainda fosse o mesmo. Mas ali, naquele escritório, algo havia terminado. E algo novo, algo muito mais interessante, estava apenas começando. Os dedos dele tremeram ao estender a mão, como se o celular queimasse. Não era medo, não exatamente. Era a compreensão tardia de que, pela primeira vez em décadas, ele havia subestimado alguém. Você não ousaria, murmurou, mas a convicção já havia esvaído de suas palavras. Não? Inclinei a cabeça, passando o polegar sobre a tela até encontrar o arquivo que procurava. Um vídeo gravado há meses quando ele ainda acreditava que eu era apenas mais uma peça decorativa em seu tabuleiro. A imagem tremida mostrava-o sentando à mesa de um restaurante em Zurique, deslizando o envelope grosso para um homem de ternos caros e sorrisos mais caros ainda. O áudio, embora abafado, captava trechos suficientes. A transferência será feita amanhã. Nenhum rastro. Como combinamos. Isso é forjado. Ele cuspiu, mas seus olhos saltaram para a porta, calculando distâncias, saídas. Engraçado. O mesmo laboratório que você usa para autenticar seus documentos falsos confirmou a veracidade desse aqui. Sorri, guardando o celular no bolso. E adivinha? Já enviei cópias para 3 endereços diferentes. Se algo acontecer comigo, eles vão parar nas mãos de pessoas muito interessadas em ver você atrás das grades. Ele recuou um passo, como se eu tivesse lhe dado um tapa. Pela primeira vez, vi o peso dos anos em seu rosto, as rugas ao redor dos olhos, a palidez sob o bronzeado artificial. O homem que controlava impérios com um aceno de cabeça estava, naquele instante, reduzido a um animal enjaulado. O que você quer? Sua voz era um rosnado surdo. O que sempre quis. Aproximei-me da mesa, apoiando as mãos na superfície de mogno polido. Sua saída. Silenciosa, elegante, sem escândalos. Você assina os papéis do divórcio, transfere as ações que combinamos e desaparece. Para sempre. E se eu recusar? Abriu um sorriso, desta vez sem ironia. Então o mundo descobre que o grande Magnus Varga não é apenas um empresário brilhante, mas também o cérebro por trás do maior esquema de lavagem de dinheiro da última década. Faz uma pausa, deixando as palavras afundarem. E claro, sua querida filha, a herdeira que você tanto protege, vai herdar não um império, mas um processo judicial que vai arrastar o nome dela pela lama por gerações. Ele cerrou os punhos, os nós dos dedos brancos de tão forte. Por um momento pensei que fosse desabar sobre mim, que a fúria viesse antes da razão. Mas Magnus Varga não havia chegado onde estava por impulsos. Ele era um jogador de xadrez, não de pôquer. E agora, pela primeira vez, alguém havia lhe dado checkmate antes que pudesse ver o lance chegando. Você planejou isso desde o início, disse, mais para si mesmo do que para mim. Não. Menti com a mesma facilidade com que ele mentira por anos. Apenas aprendi a jogar melhor que você. Ele virou-se para a janela, observando os reflexos das luzes da festa dançando na superfície escura do vidro. Quando falou novamente, sua voz estava vazia, como se já estivesse em outro lugar. Amanhã de manhã, meus advogados entrarão em contato. Você terá tudo o que pediu. Excelente. Afastei-me da mesa, ajustando a bolsa no ombro. E Magnus? Ele se virou, os olhos opacos.
Se algum dia você tentar me encontrar, se sequer pensar em retaliar, deixei a ameaça pairar, desnecessário terminá-la. Ele assentiu um movimento curto, mecânico. Quando cheguei à porta, sua voz me deteve, baixa e áspera. Por que não me destruiu completamente? Você tinha tudo para isso. Parei, mas não me virei. Porque, diferentemente de você, eu sei quando parar. E então saí, fechando a porta atrás de mim com um clique suave. Do lado de fora a festa continuava, indiferente. Os convidados riam, brindavam, dançavam, alheios ao fato de que o homem que pagava por tudo aquilo acabará de ser destronado em seu próprio castelo. Respirei fundo, sentindo o peso do celular no bolso como uma âncora. Não era vitória, não ainda. Mas era o primeiro movimento de uma peça que finalmente se libertara do tabuleiro alheio. Agora era minha vez de jogar. O ar da noite trazia o cheiro de uísque derramado e perfume caro, uma mistura intoxicante que se colava à pele. Caminhei entre os grupos, sorrindo quando necessário, cumprimentando com a frieza calculada de quem já não precisa agradar. Os olhares me seguiram, uns curiosos, outros cautelosos, alguns até temerosos. Afinal, não era todo dia que se via o braço direito de Elias Varga abandonar a sombra do patrão para pisar sob a luz própria. No jardim afastado do burburinho, encontrei-a sentada em um banco de mármore, o vestido preto colado ao corpo como uma segunda pele, os dedos brincando com a haste de um copo quase vazio. Levantei uma sobrancelha. Ainda aqui? Lena não se surpreendeu com minha presença. Nunca se surpreendia. Era parte do jogo dela, daqueles olhos verdes que pareciam ler 3 lances à frente enquanto o resto de nós ainda tentava entender as regras. Você demorou. Sua voz era suave, quase um suspiro. Pensei que fosse precisar entrar lá e arrastá-lo para fora. Sentei-me ao seu lado, os nós dos dedos roçando os dela sem pressa. Não era carinho. Era reconhecimento. Ele sabe. Claro que sabe. Ela tomou um gole, o gelo tilintando. E isso deixa mais perigoso, não menos. Um riso seco escapou de mim. Perigoso. A palavra tinha gosto de ferro. Ele sempre foi. A diferença é que agora está com medo. Lena inclinou a cabeça, estudando-me como se eu fosse um quebra-cabeça cujas peças ela já conhecia, mas ainda assim duvidava do encaixe. Medo não é sua especialidade, Daniel. Vingança é. Então me diga, isso aqui é pelo que ele fez com você, ou pelo que fez com ela? O nome não precisou ser dito. Pairou entre nós, um fantasma que nunca deixará de assombrar. As duas coisas não são mutuamente exclusivas. Ela não insistiu. Lena sabia quando cavar e quando esperar que a terra se abrisse sozinha. O celular. Apontou para o meu bolso. É a prova. Assenti. Gravada em áudio com data, hora e a voz inconfundível de Elias admitindo que só nós 3 sabíamos. Que o incêndio na Docas não fora acidente. Que os corpos enterrados sob o cimento da nova ala do cassino tinham nomes. Que a fortuna que ele exibia como um troféu estava manchada de um vermelho que nem o tempo nem o dinheiro conseguiam lavar. Basta enviar para os lugares certos e ele cai. Ela fez uma pausa. Mas não é tão simples, é? Nunca é. Olhei para as luzes da mansão, douradas e distantes. Elias tem seguranças demais. Homens que não pensam, só obedecem. Se ele sentir o cheiro de traição, vai queimar tudo antes de deixar alguém levar a culpa sozinho. Lena sorriu, o gesto lento e afiado. Então a gente faz ele acreditar que ainda está no controle. Até que não esteja mais. Ela ergueu o copo. O gelo capturando a luz da lua. As damas do xadrez. Aos peões que aprendem a matar reis. Bebemos. E quando o copo voltou à mesa, o plano já estava traçado em silêncio, como sempre acontecia conosco. Não precisávamos de palavras. Bastava um olhar, um gesto, a memória compartilhada de como era ser joguete nas mãos de um homem que achava que o mundo existia só para ser dominado. Elias pensava que o medo era sua arma. Mas ele nunca entendeu que o medo, quando bem dosado, também podia ser um veneno. E nós éramos os envenenadores perfeitos. A primeira peça caiu 3 noites depois, quando Elias recebeu um envelope selado com cera preta. Dentro, uma foto granulada de seu braço direito, Vitor, saindo de um hotel de beira de estrada com uma mulher que não era sua esposa. Atrás da imagem, uma frase escrita à mão: confiança é como vidro. Uma vez quebrada, nunca mais volta ao que era. Elias não se alterou. Quebrou o papel em pedaços minúsculos, acendeu um charuto com a chama do isqueiro e deixou as cinzas caírem sobre os fragmentos. Depois, chamou Vitor para um drink em seu escritório, onde o uísque escorria grosso como sangue. Ouvi rumores, disse Elias, passando os dedos pelo copo como se afagasse uma lâmina. Rumores feios. Vitor engoliu em seco, mas manteve a postura. Era um homem grande, de mãos grossas e cicatrizes de faca nas costelas.
Sabia que o medo não o salvaria, então optou pela lealdade performática. São mentiras, chefe. Alguém quer nos dividir. Elias sorriu, um gesto que não chegava aos olhos. Eu sei. E então, como se fosse um acréscimo casual à conversa, acrescentou. Mas você vai me provar. Amanhã, você e a Lena vão até o armazém da Rua 12. Tem uma remessa que precisa ser verificada. Ela sabe o que fazer. Vitor assentiu, aliviado por ainda ter uma chance. Não percebeu que já estava morto. Lena estava esperando no armazém quando ele chegou, encostada em uma pilha de caixas, as unhas vermelhas batendo no metal como um cronômetro. O lugar cheirava a mofo e gasolina, e a luz amarela das lâmpadas penduradas balançava com o vento que entrava pelas frestas. Você tá nervoso, ela observou, sem tirar os olhos do relógio. Não gosto de trabalhar com você, Vitor cuspiu, passando a mão pela nuca suada. Sempre tem alguma armadilha. Lena riu, um som curto e sem alegria. Você é esperto, Vitor, quase tanto quanto eu. Ela se afastou das caixas e apontou para o fundo do galpão, onde um homem amarrado a uma cadeira resmungava contra a fita adesiva na boca. Era um dos contrabandistas de Elias, um peão que tinha sido pego desviando mercadoria. O chefe quer que a gente verifique, disse Lena, pegando uma faca serrada da mesa ao lado. Mas eu acho que ele quer mais do que isso. Ele quer que a gente brinque. Vitor hesitou. Não por compaixão, mas porque sabia que aquele não era o estilo de Elias. O homem preferia execuções limpas, sem testemunhas, sem bagunça. Mas Lena já estava cortando a fita dos lábios do prisioneiro, e o grito abafado que se seguiu foi como um sinal. Você primeiro, ela ofereceu, estendendo a faca. Vitor pegou o cabo, sentindo o peso da lâmina na palma. Olhou para Lena, depois para o homem na cadeira, e finalmente para a câmera de segurança pendurada no teto, sua luz vermelha piscando como um olho vigilante. Isso tá sendo gravado, ele murmurou. É claro que tá, Lena respondeu como se fosse óbvio. O chefe gosta de revisar o trabalho dos seus homens, principalmente quando eles estão sendo testados. Vitor entendeu tarde demais. A faca caiu de seus dedos quando os tiros ecoaram do lado de fora do armazém, seguidos por vozes gritando ordens. Lena não se moveu. Só sorriu, como se estivesse ouvindo uma sinfonia. Você devia ter prestado mais atenção nos rumores, Vitor. Ela disse, enquanto a porta se arrebentava e homens de colete à prova de balas invadiam o espaço. O chefe não mandou você aqui. Eu mandei. Elias assistiria a gravação mais tarde, enquanto tomava seu uísque da noite. Veria Vitor sendo algemado, os policiais revirando as caixas de armas, Lena sendo levada, à força, como se fosse mais uma vítima do esquema. Veria, acima de tudo, a expressão em seu próprio rosto quando a notícia chegasse. Traição. E então, como ela sabia que aconteceria, ele queimaria tudo. Mas não antes de receber outro envelope. Desta vez com uma foto sua.